Léo, mais um jogo dentro de casa, onde as Gloriosas não conseguem aí fazer valer o mando de campo, né? Dessa vez contra o Lanterna, que conseguiu hoje conquistar o primeiro ponto no campeonato. Sem muitas perguntas táticas para esse início de entrevista, queria que você desse uma visão de, literalmente, o que você acha que está acontecendo. Difícil dizer o que está acontecendo. A gente, hoje, na minha opinião, a gente fez uma boa partida. Controlamos o jogo, controlamos a ação, chegamos mais próximo do que a gente acredita ser um bom futebol. Faltou um poder de decisão, faltou algum ajuste ali ainda no último terço. Não tem muito o que falar, não tem muito o que dizer o que está acontecendo. É trabalhar mais, essa hora é abaixar a cabeça e continuar trabalhando, dar mais. 100% já não está servindo para a gente, tem que ser 150, 200, tem que se entregar mais. A gente vai ter que se doar, se desdobrar. Esses 2 pontos que a gente perdeu aqui hoje, a gente não ganhou um, a gente perdeu 2. A gente vai ter que conquistar eles fora de casa ou dentro de casa mesmo, contra adversários um pouco mais complicados. Mas o fato é que agora não tem o que explicar. Esse jogo de hoje não tem explicação. É mais trabalho mesmo que a gente vai ter que ir atrás. Beleza, falando agora da partida em si, na minha opinião, hoje a Natane, camisa 9, fez uma partida bem abaixo. Quando a Itacaré entra, inclusive entra ali jogando do lado dela, né? Não foi uma substituição uma pela outra. Na minha opinião, ela mostra um pouco mais de raça, um pouco mais de vontade, um pouco mais de disputa. Queria que você falasse um pouco da opção de manter a Natane os 90 minutos. Natane é a nossa artilheira da temporada, né? A gente não tá ali falando de qualquer jogadora, tá falando da jogadora jovem que entrou agora. Estamos falando da jogadora que, além de estar com uma boa sequência no clube, é uma jogadora que tem histórico também na competição, já sabe o peso também de jogar essa competição, tanto em momentos difíceis quanto em momentos melhores. Hoje, talvez não tenha sido tão feliz nas conclusões que fez, mas é uma jogadora que está sempre lutando pelo grupo também, está sempre batalhando ali. A opção por manter ela é por esse espírito que ela traz para dentro da equipe, de brigar, de não desistir, de estar sempre se comunicando com as companheiras e continuar ajustando coisas que todo jogador precisa desenvolver ali para as próximas ações que a gente conseguir criar e ela tiver a chance de concluir, que ela possa concluir bem. Mas é uma jogadora que tem nossa total confiança e quando a gente entender que não é o momento dela continuar na equipe, a gente vai trocar, mas ela também vai estar ciente do que está acontecendo. Falando agora sim de uma jogadora nova, a Teté pôde fazer a estreia aí pelo profissional, né, se não me engano. Deu azar que assim que ela entrou saiu o gol do Galo, então talvez o que foi pensado ali não pôde ser executado por conta do empate. Mas queria que você falasse um pouco dessa jogadora, do que você achou da entrada dela, principalmente porque você também trabalhou com ela no Sub-20. Teté é uma jogadora muito versátil, um jogador que traz pra gente uma capacidade de criar volume de jogo pelos corredores laterais muito interessante, tem alguma ambidestria também para resolver situações do jogo. É uma jogadora que quando a gente pensou na entrada dela, era continuar compondo ali o lado direito da defesa, mas continuar criando volume também ofensivo pra gente fazer mais um gol, sair daqui com uma vitória um pouco mais elástica, um pouco mais ampla. Ela tem, aliás, a capacidade de cumprir esses 2 papéis, mesmo se fosse no momento mais difícil do jogo, a gente precisasse baixar um pouquinho, também tem essa capacidade defensiva interessante. Ela entra no lance do gol, não tem como falar que foi falha da Teté, não tem como falar que foi falha do sistema tático, não tem como falar que foi falha de nada. Aquele gol ali foi num momento muito inespecífico do jogo, e aí já coloco aqui uma crítica à arbitragem de hoje, uma arbitragem que picotou muito o jogo, que mexeu com o aspecto psicológico do jogo, que foi conivente com a anti-jogo do adversário, tentando sempre pausar um pouco o jogo, ganhar tempo. No primeiro tempo elas dão 1 minuto de acréscimo, impossível. No segundo tempo 7 cravado, também não pode ser, com o tempo que o Atlético conseguiu jogar. Isso não é de hoje que acontece também, não é dessa arbitragem específica, é do Campeonato Brasileiro em si, porque, por exemplo, a gente pega o relatório do último jogo, a gente teve 60 minutos de bola parada. Então, 60 minutos de bola parada numa partida de futebol é você jogar 30 minutos e 90. Não tem condições. Para quem quer jogar futebol, para quem quer disputar um campeonato de alto nível, a gente precisa rever isso, a gente precisa ser menos conivente com esse tipo de prática, tentar picotar menos o jogo, porque apesar de elas serem mulheres, elas treinam também para ter esses contatos, e isso é normal do jogo de futebol, e enfim, é um pouco disso tudo. Perfeito. Agora a gente tem adversários, né, daqui para frente pro campeonato. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro. Queria que você falasse um pouco como sair daqui hoje. Você já falou que agora é levantar a cabeça, mas e as expectativas para as próximas partidas? A expectativa é que a gente vai ter que pegar esses 2 pontos que escaparam aqui, 2 pontos que escaparam contra o Fluminense também no empate que a gente poderia ter saído com a vitória, a gente trabalhar mesmo, se empenhar mais. É uma sequência das mais difíceis que a gente tem no campeonato agora, é recuperar jogadores fisicamente, recuperar o aspecto psicológico também, que vai ser determinante nas próximas partidas, para a gente chegar bem lá, conseguir fazer boas disputas e recuperar esses pontos. Tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é Série A, o Campeonato Brasileiro sempre foi disputado no masculino, passou a ganhar essa condição também no feminino, a gente tem que reconhecer esse cenário e a gente tem que trabalhar em cima disso. Perfeito. Gente, vamos lá. Hoje eu nem fiz pós-jogo antes de entrevistar o Léo, né? Eu optei também por no vídeo primeiro botar a entrevista com ele para, de acordo com algumas respostas dele, eu vir aqui complementar também, né? Botafogo empatou em casa no estádio Newton Santos em 1-1 com o Atlético Mineiro, 7ª rodada do Brasileirão Feminino. O que isso significa? Primeiro, o Botafogo tinha a obrigação de ganhar. O Atlético Mineiro é o lanterna do campeonato, conquistou hoje aqui no estádio Newton Santos o seu primeiro ponto na competição. Segundo, o Botafogo não vence dentro de casa. É o 3º jogo, primeiro no comando do Léo Goulart, os outros 2 no comando do Jorge Barcelos, e o Botafogo, mais uma vez, não fez valer o mando de campo aqui no estádio. Então, para começar, esses 2 eram os 2 principais motivos que o Botafogo tinha que vencer hoje.
E aí, quando a gente vê a partida se desenrolar, né, mostra mais um motivo pelo qual era obrigação do Botafogo vencer aqui dentro do estádio Newton Santos hoje, pela qualidade do adversário e pela qualidade do Botafogo. Só que eu gostaria muito, inclusive, de entrevistar alguma jogadora, só que elas se negaram a falar. Né, a assessoria tentou ali trazer alguma jogadora na coletiva de imprensa depois, mas ninguém quis falar. A Adriele, capitã, ela já tem esse jeito mais tímido, já é bem difícil dela falar, dela dar entrevista, mas é a capitã do time, então de repente era ali uma esperança da gente conseguir saber. Não foi só para mim que negaram a entrevista, para a TV Brasil, que também estava fazendo a transmissão da partida, somente jogadora do Galo deu entrevista. E é complicado porque essa talvez seja a terceira, quarta entrevista seguida minha com o Léo, tanto de pós-jogo quanto coletiva de imprensa, janela de imprensa que eles abrem no meio da semana. E ele só tem a visão dele, né? Ele tem a visão de treinador, claro, que ele também sabe da visão do dia a dia, como bom gestor de grupo que ele é, e também sabe o que passa, o que tá do outro lado, né? No lado das atletas, que eu quero dizer. Mas eu queria saber uma coisa que só elas podem saber. Eu queria ouvir uma delas, de qualquer uma delas, que entra em campo, uma coisa que só elas podem saber e só elas podem responder, que é o que está acontecendo. Que quando entra no campo, no primeiro tempo, a gente pega um recorte. Se a gente pegar, eu cheguei a postar isso no Twitter, um vídeo, posso botar aqui também de exemplo, o Botafogo circulando a bola, balançando a bola de um lado para o outro, mais ou menos ali na entrada da área. E era isso. O Botafogo deve ter tido muito mais posse de bola do que o Atlético, mas foi isso que fez, principalmente no primeiro tempo. Não era uma posse agressiva, não era uma posse que oferecia perigo ao adversário, pelo contrário. Parece, na minha opinião, principalmente no primeiro tempo, que as garotas estão com medo de arriscar, estão com medo de ir pra cima, estão com medo de tentar um drible, estão com medo de ter a tal autonomia que o próprio Léo preza muito e sempre comenta com elas, de que elas devem ter autonomia de pegar, de decidir o que fazer, claro, baseado no que é feito nos treinos e tal, mas que se ela vê ali uma oportunidade que não está sendo treinada, mas que surgiu durante o jogo, o Léo, ele dá total liberdade para que essas garotas tenham autonomia durante a partida. Eu sei porque isso também é uma coisa que ele mesmo fala nas entrevistas dele. Então, eu sinto falta disso, de ver qualquer uma delas. Aqui eu não estou nomeando ninguém, eu estou falando que está sendo de todo mundo isso. Você não vê nenhuma jogadora pegar e tentar criar alguma coisa diferente, tentar ir pra cima, tentar um drible. Por quê? Mais uma vez o adversário compactou muito bem o seu meio de campo, se defendeu muito bem, o Botafogo não consegue sair direito para jogar, tentou muitas jogadas pelos lados, justamente depois desses balanços, às vezes tentavam achar ali algumas bolas nas pontas, mas você não via sair nada. Então, assim, falta ter alguém que chegue e chame a responsabilidade, a tal da responsabilidade, volta a esse assunto, né? Que pegue e tente decidir, já que o resto não tá acontecendo. E assim, eu acompanho os treinos delas, eu acompanho o dia a dia delas, eu acompanho os jogos. Eu não sei dizer, por isso que eu gostaria muito de ouvir uma das jogadoras, qualquer uma que esteja aí jogando, de preferência alguém que venha sendo titular com mais frequência, mas nenhuma delas quis falar. E, mais uma vez, o Léo, o treinador, veio dar entrevista, claro. Ele comenta sobre a arbitragem. Realmente a arbitragem não foi bem no jogo. Na minha opinião, teve um pênalti na Itacaré, que entra ali no segundo tempo, numa bola aérea. A jogadora do Galo entra quase que numa voadora nela. É normal também de arbitragem do brasileiro feminino picotar o jogo, como ele falou. É um saco isso, mas o tempo inteiro a gente vê elas fazendo isso, né? Os árbitros fazendo isso, de não deixar o jogo rolar. E o número que o Léo comentou do último jogo me impressionou, de 90 minutos, 60 serem de bola parada. E o estilo de jogo do Botafogo é justamente de jogar, de trabalhar a bola de pé em pé. Como é que tem jogo, né? Como é que a equipe vai jogar se o próprio juiz não deixa a bola rolar. Enfim, comentando sobre uma outra pergunta que eu fiz ao Léo, né? Da escolha da Nathane, os 90 minutos da partida. Na minha opinião,
apesar dela ter sido artilheira na Copa Rio, apesar dela ter se destacado, como o próprio Léo já falou numa outra entrevista, e o Jorge Barcelos também falava, Copa Rio não é Campeonato Brasileiro, A1, né? E hoje ela foi bem abaixo e, na minha opinião, não merecia terminar o jogo em campo, mas escolha dele, opção dele. Acho que também pode ser por gestão de grupo também, né? Não sei, tá, gente? Isso aqui é uma opinião, não é informação. Mas eu acho que hoje ela tinha que ter saído antes, assim, primeiro tempo, tá? Já voltar com a Itacaré no segundo. A Itacaré nem entra no lugar dela, né, no segundo tempo, mas, na minha opinião, tinha que entrar no lugar dela já no intervalo. Uma coisa que eu não cheguei a questionar o Léo, porque eu achei também que ia ficar meio repetitivo, porque eu questionei sobre isso no último jogo contra o Fluminense. Acho que ele tá demorando muito ali nas substituições, né? Quando o Botafogo faz 1-0, tinha somente uma substituição, a entrada da Japa no lugar da Vitorinha. Vitória, inclusive, que eu quero destacar aqui, na minha opinião, foi uma das melhores da partida. Fez um excelente primeiro tempo. Mas acho que também por questões físicas, né? A Vitorinha, ela não é normalmente titular, então talvez tenha sido por isso a substituição dela. E aí quando entra a Teté e a Vânia, que são duas jogadoras que vieram da base, né? A Teté esse ano fez inclusive o primeiro jogo dela aí, estreou pelo profissional, a Vânia já atua no profissional desde o ano passado. Logo o Botafogo toma o gol. Então, de repente, o que estava sendo pensado, de repente não dá para botar em execução, né? Porque o cenário da partida mudou. Mas ainda acho que as duas entraram muito bem, começaram a dar opção ali pelos lados. A Teté, ela briga, ela disputa muito por cada bola, é uma jogadora que me agrada bastante. E aí, a entrada da Itacaré e da Jordana, a Itacaré, pra mim, nesse time é titular, tá? A única vitória que o Botafogo tem, fora de casa contra o Palmeiras, foi um gol dela, numa partida em que a Kellen também destruiu, outra jogadora que, na minha opinião, também é para ser titular. E a vontade que ela demonstra, a raça, a disputa por cada lance, a tentativa de coisas diferentes, já que o que está sendo tentado ali não está adiantando. Ela, pra mim, hoje, a Itacaré, é a que mais apresenta essa característica. Então, na minha opinião, ela tem que ser titular hoje. De repente, até mesmo do lado da Natane, consiga até potencializar ali. Mas aí teria que mudar um esquema, né? Seria um esquema diferente, mais para um 4-4-2, de repente, do que um 4-3-3 que o Botafogo tá acostumado a jogar. Bom, então é isso, gente. Quase que o empate me permite esquecer o golaço da Mayara Vaz de bicicleta na partida de hoje. Pena que talvez tenha sido esse apenas o único lance para destacar de emocionante, de bonito, de eficiente, né, durante o jogo, porque, como eu comentei, de resto foi praticamente só o Botafogo trocando passes, sem ninguém para chegar e assumir a responsabilidade de criar uma jogada, fazer alguma coisa diferente, só essa posse inofensiva, né? E o Atlético, pelo contrário, quando teve ali uma das poucas oportunidades criadas no segundo tempo, porque no primeiro tempo chegou ali umas 2 ou 3 vezes com perigo no gol da Michelle, mas no segundo tempo, quando tem ali a oportunidade, não deixa ela escapar e faz o gol e empata, né? Inclusive, depois do gol do Atlético, quem mais chegou próximo de fazer o segundo gol foi justamente o Galo e não o Botafogo, né? Enfim, os próximos confrontos do Botafogo são bem complicados, apesar do Flamengo não estar bem na competição, o Galo também não tá, né? E deu no que deu. É o nosso próximo adversário, fora de casa. Depois a gente tem Corinthians, dentro de casa. Mas isso aí também já não tá fazendo mais tanta diferença, né, pro Botafogo. E depois o Cruzeiro. Então, assim, tinha que ter vencido do Atlético Mineiro hoje, tinha que ter vencido do Fluminense na última partida, mas contra o Fluminense a gente não jogou nada. Então tinha que ter vencido antes dos 90 minutos, né? Na teoria, digamos assim. Porque na prática, ali nos 90 minutos, o empate saiu barato pro Botafogo. Mas hoje aqui no estádio Newton Santos, o empate saiu muito caro. Muito caro, o Botafogo dominou o jogo, mas sem ser eficiente. E aí, como o próprio Léo disse, a gente não conquistou um ponto hoje.
Perdemos 2. Vim pra cá, que ali já tava muito escuro. Bom, então é isso. O próximo adversário do Botafogo é o Flamengo, quinta-feira, no Luso Brasileiro, às 3 horas da tarde. O Flamengo tá abaixo do Botafogo na competição, então é mais um jogo importantíssimo que o Botafogo consiga aí reencontrar o caminho da vitória, para as coisas não ficarem complicadas no Brasileirão 1-1. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar para o conteúdo chegar a mais pessoas. E quem puder dar aquela moral, que a cobertura do Que é Impedimento é uma cobertura independente. Então toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda lá no Pix, que é esse aqui, também tá na descrição. Quem puder ajudar, ficarei muito agradecida. Só de você compartilhar o conteúdo, seguir lá nas redes sociais, que também estão aqui na descrição do Que é Impedimento, também já ajuda pra caramba. Valeu? Até a próxima!